avaliação, exame físico e testes de movimento são os 3 pilares para um fisioterapeuta se tornar um verdadeiro expert no tratamento da dor. E para colaborar com todo esse conhecimento que é requerido aos fisioterapeutas que são experts no tratamento da dor, hoje a gente vai falar sobre marketing digital para profissionais de saúde. Galera, pensa comigo. Muitos fisioterapeutas saem para o mercado de trabalho praticando uma coisa que a gente chama de marketing de esperança. Como é que esse marketing de esperança funciona? Ele se forma, faz um cartão de visita e reza para que um cliente venha a procurá-lo. Mas veja bem, isso até acontece com familiares, amigos, ele cobra seus valores naturais, seus 80, 90, 120 reais geralmente no início, por sessão, e ele mais uma vez ajoelha e reza para que aquela pessoa fale para outra pessoa que assim os clientes venham a procurá-lo. E isso é um grande erro, visto que hoje temos uma ferramenta muito simples, essa ferramenta aqui, um celular e uma conexão de internet, para que a gente possa conversar com o sistema límbico dos nossos potenciais clientes. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender neurociência para falar sobre marketing. Porque quando você está vendendo o seu serviço, você fala para 2 pessoas dentro de uma só. Caio, como é que você está? Não estou entendendo o que é que você está falando. Olha só. O cérebro, ele é dividido na parte racional e na parte emocional. No córtex racional e no sistema límbico. O sistema límbico, ele faz interação entre cultura, crenças e emoções. E por mais racional que você esteja tomando uma decisão, geralmente uma decisão de compra, é o sistema límbico que decide quando o seu potencial cliente vai comprar de você. E como é que você faz isso? Como é que você conversa com o sistema límbico do seu cliente? Olha só, eu vou contar uma história aqui pra você, que é a seguinte. Sabe aquele vizinho chato? Vizinho chato. Sabe aquele vizinho que faz barulho o tempo todo? Você tá aqui no apartamento, o filho tá jogando bola aqui em cima, tá arrastando o móvel tudo fora de hora e você tá tentando dormir e não tá conseguindo? Você cria uma repulsa desse vizinho pela falta de respeito à sua privacidade, aos barulhos que ele tá fazendo e incomodando você. Verdade ou não? Só que aí, imagina que esse vizinho, quando você está faltando um açúcar dentro de sua casa e o mercado já fechou, quando está faltando um arroz, um café, algum ingrediente para um bolo que você está fazendo e esse ingrediente não está mais em sua casa, esse vizinho simplesmente te empresta aquele ingrediente para você completar a sua receita, te dá um saco de café, enfim, ele te ajuda naquela situação. E sabe o que mais? Você detesta tanto esse vizinho, mas detesta tanto que em um encontro social, uma reunião de condomínio, ele convida você para um chá de bebê, porque a esposa dele está grávida e ele te convida com o maior entusiasmo e você fica morrendo de raiva porque ele não deveria ter convidado. Isso já aconteceu com você, alguma situação similar? Mas você não gosta tanto dele, mas o ato dele estar te convidando para uma coisa que é potencialmente importante para ele, gera gatilhos mentais dentro do seu sistema límbico. E esse é o primeiro gatilho mental, que é o gatilho mental da reciprocidade. O que é reciprocidade? Olha só, sabe um casal? Um casal com um filho de 1 ano, vai completar 1 ano. Você organiza aquela festança, você organiza uma festa gigante, só que geralmente nessa festa inicial de 1 ano, é os pais que vão se divertir, são os pais que vão se divertir. O filho não aproveita praticamente nada, chama os filhos de amiguinhos, dos colegas, dos vizinhos, os filhos desses vizinhos vêm para sua festa, e você faz aquela festa e tudo isso passa. Só que quando essa criança está com 5 anos, por exemplo, você faz uma festa e ele já entende mais ou menos o que é que está acontecendo. No final da festa, ele vira para você e fala: que legal, mamãe, que legal, papai, amanhã a gente faz uma festa para você. Então, a reciprocidade é isso. Você nunca ensinou ao seu filho reciprocidade, nessa idade pelo menos.
mas é um aplicativo que já vem pré-instalado no sistema límbico do seu filho, como os aplicativos de sexo, os aplicativos de reciprocidade, é como o aplicativo de sexo. Você não tem como tirar da sua mente a necessidade fisiológica. Sabe aquele iPhone que você não consegue apagar o aplicativo de fotos, ou o Android que você não consegue apagar o Google Fotos? Isso é reciprocidade. Você nunca ensinou ao pequeno, mas o pequeno disse: papai, eu quero fazer uma festa para você amanhã. Porque ele se divertiu tanto, você gerou tanto valor para ele, que ele quer retribuir meio que obrigatoriamente o que você fez por ele. Isso é reciprocidade. E esse é o primeiro gatilho mental que você tem que aprender a despertar no seu avatar. Caio, avatar? Que diacho é avatar? Vamos lá. Avatar é a definição do seu público-alvo. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui. Como é que funciona o meu exemplo? Eu falo para pessoas que têm dor, seja elas aguda, subaguda ou crônica. Eu falo para pessoas que têm enxaqueca. Eu falo para pessoas que têm dor de coluna. Eu falo para pessoas que têm dor no joelho, que têm dor no ombro. Eu falo para esse tipo de pessoa. Então, a minha linguagem, o meu conteúdo, ele deve estar alinhado ao avatar, ao meu público-alvo. Porque não adianta eu querer atrair uma pessoa que precisa de meus serviços para tratar uma dor de coluna e eu ficar falando aqui de Minecraft, e eu ficar falando aqui de YouTube, e eu ficar falando aqui de política, e eu ficar falando aqui de futebol. Não adianta, o conteúdo não gera valor para a pessoa que eu quero que compre meu serviço, para a pessoa que eu quero que me procure. Então eu preciso alinhar o meu discurso ao meu avatar. E o primeiro passo é você definir com quem você vai falar. Caio, eu sou apaixonado por fisioterapia esportiva, eu sou apaixonado por nutrição esportiva, eu sou sou enfermeira, sou apaixonada por aleitamento materno, eu sou médico e sou apaixonado por cirurgias minimamente invasivas, sabe? Então, o seu conteúdo tem que ser publicado com consistência sobre o grande problema que o seu avatar precisa resolver. Então, primeiro você define o avatar e você define, mais ainda, você define o nicho e o subnicho. O que seria o nicho? O local, a área de atuação. Você vai atuar para pessoas que sentem dor, você vai ensinar profissionais a atender pacientes com dor, você vai tratar pessoas com cirurgia. Meu nicho é saúde, subnicho fisioterapia, subnicho do subnicho fisioterapia músculo-esquelética para o tratamento da dor. Então você define a área e define o avatar com quem você vai falar, beleza? E aí, uma vez definido o nicho e avatar, você vai precisar definir a sua autoridade. Autoridade é um gatilho mental que fala sobre a percepção de que o seu público, a sua audiência tem sobre você. Veja bem, se você seguiu o passo a passo até aqui, você entendeu que se eu publico conteúdo com consistência para um determinado avatar, dentro de um determinado nicho, eu tendo a ser visto como uma autoridade. Então, por exemplo, se você está no trânsito e do nada aparece um carro te fechando, mandando você parar, e você não conhece quem é aquela pessoa, você está vendo até pelo vidro quem é, mas você não conhece, você não sabe quem é essa pessoa. Você vai parar? Muito provavelmente não. Só que aí, quando você cruza a esquina, aquele carro que mandou você parar acende uma sirene e era um policial disfarçado. E aí, você fica, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? A autoridade de um policial tende a fazer com que você tenha ou atenção ou ação. Assim você fala do sistema límbico. O fato de ser um policial nessa circunstância desperta esse gatilho mental de autoridade, da mesma forma que o seu público, o seu avatar, vai te enxergar como autoridade se você fizer isso como eu estou falando. Então, quando você é visto como autoridade, o conteúdo que você faz passa a ter uma grande relevância, um grande significado e passa a ajudar essas pessoas a resolverem grandes problemas, beleza?
E dentro dessa reciprocidade, dessa autoridade, você tem que aprender uma coisa chamada storytelling. Você tem que aprender a contar histórias. Perceba, para te ensinar sobre reciprocidade, para te ensinar sobre autoridade, eu contei 2 histórias aqui para você. E você vai perceber que quando você conta uma história para sua audiência, o que é que acontece? A audiência está aqui relaxada, e aí do nada ela regala os olhos, se posiciona para prestar atenção. Porque o gatilho mental da história faz com que você tenha atenção e conexão. E se você gerou conexão com sua audiência, ela vai tender a te dar cada vez mais atenção, tá bom? Uma outra coisa para ajudar você no processo de marketing digital é a construção de prova. O que é uma prova? Não adianta eu chegar aqui para você e falar, como enfermeira, vamos dizer assim, que eu sou especialista nos cuidados de pediatria e neonatologia para aleitamento materno. Não adianta eu falar. Eu preciso gerar transformação no meu produto, no meu serviço, nos meus clientes. Eu preciso que uma mãe fale sobre como a vida dela foi transformada, como o cuidado do bebê dela foi transformado, mediante a um serviço que você fez, que você prestou. Eu preciso, como nutricionista, de uma pessoa que mostre o seu resultado do seu acompanhamento dietético. Não adianta eu chegar aqui com 120 quilos e falar, olha só, meu nutricionista, que quem é meu seguidor raiz conhece aí, grande abraço, Léo, ele é maravilhoso, ele é ótimo, ele tem resultado, ele é o melhor do Brasil. Não adianta eu falar isso. Eu preciso chegar aqui e te dizer, olha só, eu tive 8 meses de acompanhamento nutricional com ele. E nos primeiros 3 meses, eu perdi 34 quilos. E fiquei mantendo isso por 6 meses. Olha só. E eu preciso mostrar para você que isso de fato aconteceu. E para isso tem no meu Instagram, tem no meu Facebook, nas minhas redes, o meu antes e o meu depois. O meu durante o processo. E isso não foi ele que postou. Foi eu como cliente que postei. E aí você não vai ter previsão legal que te restrinja a nada. Porque a imagem do paciente só diz respeito ao paciente. Nenhum conselho profissional tem direito à autoridade de imagem do paciente. Ele tem regulamentações sobre o que você faz. Mas se o seu cliente fizer, é outra história. Você não está ferindo a ética, você não está ferindo o conselho. Então eu, como paciente dele, mostrei o meu resultado após um acompanhamento nutricional. E isso gerou diversos clientes para ele, porque eles viram a prova. Uma pessoa falando sobre a transformação que o seu serviço gerou na vida dele. Faz sentido? Então vamos lá. A prova é um outro gatilho mental que faz você falar com o sistema límbico, com o emocional do seu prospecto de cliente. E aí vem a prova social. E aí não vai mudar muita coisa, a prova social vai ser apenas mais pessoas falando dessa transformação que você gera. E lembre, galera, educação não é medida por carga horária. Não adianta eu querer fazer um curso, vou dar um exemplo aqui, não adianta eu querer fazer um curso que é 360 horas de carga horária, que é 1.500 horas de carga horária. Eu já fiz 2, 3 cursos com 1.500 horas. E vou te dizer, dessas 1.500 horas, mais da metade foram perda de tempo hoje para a minha prática clínica. Então, a educação não é medida por carga horária. Educação deve ser medida por transformação. Prestação de serviço deve ser medida por transformação. Não adianta você dizer que a sua consulta nutricional, a sua consulta farmacêutica, a sua consulta de enfermagem, a sua consulta médica, a sua consulta de fisioterapia dura 2 horas. Porque nada importa a duração do tempo da sua consulta, e sim o resultado e a transformação que você gera com o conhecimento que você tem naquela consulta. Então tem consultas minhas que duraram 20 minutos, tem consultas minhas que duraram 1h30, tem consultas minhas que duraram 45 minutos. Foi o tempo que eu tive para raciocinar aquele caso clínico e gerar o resultado mais rápido possível e mais duradouro possível. Tudo depende da sua expertise. Então, na prova social, você vai precisar ter muita quantidade de provas. Vou te dar um outro exemplo aqui. Se você está passando com sua namorada, com sua esposa, com seu marido, com seu namorado, com seu companheiro, sua companheira, enfim, como você queira chamar, numa rua muito movimentada, e vocês são amantes de café. E aí você vê 2 cafés, um na direita e um na esquerda. Um tá vazio e o outro tá com fila na porta. Caramba,
Você vai no vazio? Cara, depende, só se você tiver com pressa. Se você tiver focado na experiência de tomar aquele café num ambiente específico, você vai no que está com fila. Porque se aquele estabelecimento está com fila, é porque muitas pessoas já provaram daquele serviço, daquele produto, e ao provar daquele serviço e produto, essas pessoas passaram a gerar a prova social e fazer com que você, de forma intrínseca, o seu sistema límbico decida que você tem que ir lá no café que está com fila. Muitas boates fazem aquele fechamento de porta para gerar fila do lado de espera, para a galera achar que a balada é boa, porque tem muita gente esperando para entrar. Então, esse gatilho mental tem que ser usado, sim, mas com integridade. Então, um exemplo clássico, houve um momento no consultório que a minha fila de espera tinha 12 pessoas e a minha agenda estava 45 dias bloqueada. Então, a pessoa entrava em contato comigo, só conseguia vaga para 45 dias depois do contato. Então, isso gerava a prova social que muita gente me procura e ainda gerava um outro gatilho mental que eu vou falar mais lá na frente, que é a de escassez. Então, o meu serviço ficava cada vez mais valorizado. E aí é que você determina se a sua consulta vai aumentar de preço, vai manter o preço, se você vai abrir mais horários para atender ou se você não vai fazer isso. Então, usando essa sequência de gatilhos mentais nas suas redes sociais, você tem uma boa eficácia no seu marketing digital e aumenta sensivelmente a busca pelo seu serviço, pelo seu produto, tá? Seja qual profissional da saúde você for, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, nutricionista, educador físico, psicólogo, não importa, basta que você converse com o emocional do seu prospecto, tá bom? Além da prova social, a gente tem que determinar um outro gatilho mental que a gente chama de procedência. Ora bolas, quem sou eu, Caio Ferreira, para estar aqui me ousando te ensinar sobre marketing digital? Qual é a procedência que eu tenho para falar sobre marketing digital? Então, quando você determina uma procedência para vender um serviço, você está despertando esse gatilho mental. E como é que eu desperto isso? Se você for nas minhas redes sociais, se você é meu seguidor raiz, você vai ver que há 3 anos, eu publico conteúdo diariamente para o meu prospecto, que é o meu cliente que sofre com dor musculoesquelética, seja ela cabeça, ATM, pescoço, ombro, torácica, lombar, quadril, joelho, tornozelo. Dor musculoesquelética, tem conteúdo lá no meu Instagram, conteúdo gratuito, onde eu não peço nada para o meu prospecto, eu só ensino ele a lidar cada vez melhor com o problema dor, quem procurar, quando tem situações graves. Então essa produção de conteúdo há no mínimo 3 anos é diária. E ultimamente está saindo 2 a 3 conteúdos por dia, conteúdos em vídeo, conteúdos grandes, densos, que o cara tem que parar para assistir, senão ele não entende. Ao mesmo tempo saem conteúdos curtos, rápidos, porque não é todo mundo que vai me dar uma atenção de 30 minutos a 1 hora. Então você concorda comigo que quando eu paro para anunciar o meu serviço na rede social, eu não posso simplesmente deliberadamente gastar dinheiro em anúncios com pessoas que ficaram assistindo esse vídeo por 1 minuto. Porque a chance dela ter interesse no meu serviço é muito pequena. Eu tenho que direcionar os meus recursos, os meus anúncios, para pessoas que usaram o tempo da vida dela. Tempo é o maior... Tempo é a coisa mais importante que você tem, cara. Se você tivesse mais tempo, você faria quantas coisas a mais? Se você gastou seu tempo me dando atenção, eu vou anunciar para você, porque você já tem potencialmente interesse em estar mais perto de mim, é que nem um relacionamento, é que nem um jogo de sedução. Você não sai pela balada por aí, falando para as mulheres da balada, quer casar comigo, quer casar comigo, quer casar comigo. Sempre vai ter uma doida que vai aceitar e você vai ter uma noite legal naquela balada e tal. Mas a grande chance é que 99% vão dizer que não, porque primeiro você precisa gerar valor, você precisa chegar com uma bebida, com um drink, chamar para dançar, ter um papo legal, pegar o telefone e demonstrar que quer ver aquela pessoa de novo, para depois construir um relacionamento. É a mesma coisa com o seu prospecto, com o seu cliente. Você tem que dar conteúdos gratuitos para ele ir consumindo conteúdos de 1, 2 ou 3 minutos no máximo, para que ele não perca tanto tempo, não tenha que investir tanto tempo assistindo o que você fala. Seus conteúdos têm que ter relevância.
Você tem que colocar headlines, você tem que colocar sobre o tema principal que você vai estar falando no topo do seu vídeo, porque os vídeos que tem headlines são mais assistidos do que os que não tem. Você tem que se preocupar com tudo isso se você quiser ter uma agenda relativamente cheia, ter uma busca pelo seu serviço que faça com que você viva da sua profissão, tá? Então, quem é Caio para falar com você sobre como deve ser? Caio é o cara que publica conteúdo diário há no mínimo 3 anos. Desde o 6º semestre eu tenho conteúdos na minha rede social. Há 3 anos esse conteúdo é diário e agora só tem aumentado e densificado, ficando mais profundo. Um conteúdo que a gente chama de raiz. Todo dia eu produzo conteúdo para ajudar a minha audiência, para ajudar os estudantes que fazem meus cursos, para ajudar os pacientes que fazem meus serviços, que contratam meus serviços, e os seguidores que por algum motivo ainda não contrataram meus serviços, mas que estão aqui me acompanhando porque acham que de alguma forma o conteúdo que eu produzo ajuda ele de alguma forma. Então essa é a procedência para que eu comece a falar sobre marketing digital para vocês. Caio, mas você não falou do seu currículo, das suas pós-graduações, você tem pós-graduação em gestão, empreendedorismo, você tem pós-graduações... Sabe por quê? Porque currículo qualquer um compra. Basta que você tenha um resultado mínimo e reinvista, você vai ter um certificado. Todo mundo pode ter o mesmo currículo que eu. Qualquer profissional pode ter o mesmo currículo que eu, o mesmo currículo que qualquer outro profissional que tem no mundo. Basta que ele tenha recurso para pagar. Então, currículo, muitos conseguem, mas resultado nem tantos. Tem pessoas com currículos muito maiores que os meus e não chegam nem à metade dos meus resultados. Existem pessoas que por não terem acesso a uma informação não chegam a resultados expressivos. Tem uma propaganda britânica, acho que americana, não tenho certeza agora, que é do The Washington Post, que conta a história de 2 colegas que fizeram a mesma faculdade, entraram na mesma empresa e depois de 3 anos eles se reencontraram e ambos tinham 3 filhos, ambos trabalhavam na mesma empresa, só que um era presidente da empresa e o outro era diretor de um pequeno setor da empresa. E eles tinham a mesma formação, o mesmo colégio, a mesma faculdade, enfim, qual que era a diferença? Um deles assinava o The Washington Post. E essa foi uma propaganda que ganhou prêmios, porque o acesso à informação de fato muda o seu resultado. E é por isso que eu estou aqui, para te dar acesso à informação, porque a faculdade não te ensina isso, ok? E aí, existe um outro gatilho mental muito legal, que a gente chama de familiaridade. Caio, como assim familiaridade? Saca só. Existe uma pesquisa chinesa ou japonesa, não tenho certeza, que ela pega aquele ABC do Japão, da China, que tem aqueles desenhos que representam letras, e fica expondo para várias pessoas diversas imagens com essas letras chinesas, com esse alfabeto chinês, japonês. E aí, sabe o que acontece? Quanto mais você vê um desenho específico que representa uma letra, uma palavra, uma frase, enfim, lá no Japão, China, mais familiar aquele símbolo fica para você. E a percepção das pessoas que enxergaram mais vezes aquele símbolo tendem a traduzir aquele símbolo, pessoas ocidentais, tá? Tendem a traduzir esses símbolos como palavras boas, palavras de amor, palavras de gratidão, palavras de fé. E os símbolos menos vistos são os mais esquecidos e os que não têm tanto significado, quando comparado a pessoas que viram mais vezes aqueles símbolos. Não sei se eu te fiz entender, mas basicamente quanto mais aquele símbolo aparece para aquela audiência, mais familiar e com um sentido melhor aquele símbolo fica. Ou seja, quando eu comecei a produzir conteúdo para vocês, ou quando você começar a produzir conteúdo para o seu avatar, para a sua audiência, você sabe o que vai acontecer? Você vai ficar começando, ao invés de olhar para a câmera, como eu estou fazendo aqui para você, o fato de eu estar olhando para a câmera faz com que você que está me assistindo perceba que eu estou olhando nos seus olhos. Agora perceba a diferença, agora eu vou começar a olhar para mim na câmera. E ao olhar para mim eu começo a perceber, nossa, que nariz grande, nossa, minha sobrancelha está horrível, nossa, essa barba já está crescendo, nossa, meu cabelo está grande, estou usando boné. Quando você começa a se preocupar com a sua imagem na câmera frontal para produzir o conteúdo, as chances são
é que a atenção, o espelhamento, que muitos autores dizem que não é possível quando feito virtual, eu acredito que é possível, o espelhamento não acontece. O espelhamento é uma técnica de terapia cognitivo-funcional que faz com que a pessoa que está sendo olhada nos olhos gere mais conexão, gere mais empatia e tenda a aderir mais ao seu serviço, ao seu conteúdo. Então, se você olha para você, você não está preocupado com quem você vai ajudar. Você está preocupado com como você vai sair na foto, como você vai sair naquele clique. E isso não faz sentido, porque as pessoas tendem a não observar o conteúdo que você está produzindo. Então, olhe para a câmera, porque a pessoa que está te assistindo na sua produção de conteúdo vai perceber que você está falando com ela, ok? E não com a sua imagem, olhando para como você está na câmera. Para muitos mentorados, muitos alunos que a gente tem, o que é que a gente faz? A gente pede que filme com a câmera traseira, porque com a câmera traseira a pessoa não está se vendo. Então pede para uma pessoa olhar se está centralizado no vídeo e começa a falar com a câmera sem usar a câmera frontal, para você não correr esse risco de errar e não gerar familiaridade. Quanto mais você aparecer, com mais frequência você aparecer, os seus defeitos, nariz grande, você é feinho, ai, meu cabelo tá horrível, ai, não tô arrumada, ai, essa camisa não é ideal, começam a não fazer diferença, porque o que interessa é o conteúdo, e quanto mais você é visto, mais familiar é possível. Então veja só, se eu tô te vendendo um serviço agora, olha só, você tá com dor de cabeça? Olha, você sabia que quase metade das dores de cabeça são mecânicas? São cervicogênicas e provenientes do pescoço? Você tem história de dor no pescoço? Nossa, tenho. Ah, sua dor de cabeça muda de lugar? Caramba, Caio, é o meu problema que você está descrevendo. Você acha que esse potencial cliente, esse prospecto, ele vai comprar mais, vai ter mais chance de comprar de mim ou de uma pessoa que indicaram a ele, mas que ele não viu o conteúdo, nunca assistiu, nunca deu um detalhamento sobre o problema dele? É lógico que ele vai tender a comprar de quem é mais familiar. Então, por isso é importante você ter consistência. Não adianta você começar a produzir um vídeo, pode estar na sua rede social segunda, pode estar outro sexta, ficar 3 semanas sem postar. Não adianta você produzir conteúdo em fotos, porque você não mensura quanto da atenção aquele prospecto te deu. Se eu fizer uma foto aqui, eu não sei quem leu metade, quem leu 30%, quem leu 95% do meu texto. Mas se eu postar um vídeo, eu sei exatamente quem assistiu 1 minuto, quem assistiu 30 minutos, quem assistiu 95% do vídeo, porque os algoritmos das redes sociais me dão essa ferramenta. Então poste conteúdo em vídeo, prefira vídeo do que foto. Pegue todos os posts que você tem aí agora e desafie, se comprometa, externe o seu desafio, se comprometa comigo agora a postar um vídeo por dia, transcrevendo, filmando tudo que você transcreveu naquele post. Não precisa perder tempo não. Nesse post você falou sobre, olha, como essa bateria de celular é útil para você não ficar sem bateria durante o dia. Você escreveu tudo isso no post, né? Pega a zorra da bateria, abre a câmera e fala sobre isso em vídeo, porque aí os algoritmos vão te dar quem assistiu até o final. E se a galera tem uma retenção de 10%, você sabe que precisa melhorar o seu conteúdo. Se a galera tem uma retenção de metade do seu vídeo, ele fica assistindo pelo menos até a metade de todos os seus vídeos, você sabe que aquele cara usa o tempo dele para te assistir, então ele é um prospecto quente, ele tende a comprar mais de você. E na hora de anunciar, você vai anunciar para quem? Para quem assistiu 1 minuto do seu vídeo ou para quem assistiu 30 minutos do seu vídeo? Então isso são técnicas que você pode usar usando os dispositivos que a gente tem hoje das redes sociais para potencializar a sua agenda, prospectar mais clientes, seja no teleatendimento ou no presencial, beleza? Seja na teleconsulta, se você é nutricionista, médico, fisioterapeuta, ou no atendimento presencial. Isso serve para qualquer uma das modalidades. Depois disso, existe um outro gatilho mental que a gente chama de especificidade. Caio, fala mais sobre isso. Vamos lá. Existe um estudo de guarda de filhos, um estudo jurídico, né, um estudo da área do direito, que fala que a maioria das decisões dos juízes tenderam a dar a guarda do filho para o pai, para a mãe, que foi mais específico na sua história. Cerca de 70% das causas foram entregues à guarda a pessoas que foram específicas na sua história. Caio, como assim? O que é que você está falando?
Veja bem, olha a diferença dessa história que eu vou te falar. Meritíssimo, todos os dias, às 5 da manhã, eu acordo meu filho, faço ele tomar banho, preparo o café dele e levo ele para a escola. Depois de levar ele para a escola, eu vou para o meu trabalho e no horário do almoço, eu vou buscar ele para levar no curso de inglês, onde ele fica lá e eu pago um transporte para pegar ele do curso de inglês e ir para casa. E lá em casa ele tem um reforço escolar. O reforço escolar chega a tal hora e sai tal hora, e é quando eu saio do meu turno da tarde no trabalho e vou interagir com meu filho. Eu preciso muito porque eu não sei viver sem meu filho, tal. Enfim, uma história hipotética. Agora preste atenção nessa história. Meritíssimo, todos os dias, às 5 da manhã, eu acordo meu filho com um beijo na testa. Eu faço cosquinha na orelha dele e levo ele para o banheiro para que ele tome banho e escove os dentes com a escova do Darth Vader. Precisa continuar essa história? Acho que não precisa, né? Olha a especificidade da história. A história já conta a forma como essa mãe acorda o filho. A característica da escova de dente que esse filho usa no hábito diário dele. Enfim, eu poderia detalhar diversas razões para você dar especificidade na sua história, no seu conteúdo. E os juízes tenderam a dar a guarda para esses pais que foram mais específicos nos relatos dessa história. Então é muito interessante quando você sequencia todos esses gatilhos mentais, tá bom? Além disso, existe um outro gatilho mental chamado antecipação. O que é antecipação? Eu não sei se você é noveleiro, se você assiste Malhação, se você assiste série, mas no final de cada série, eles usam esse gatilho mental. Eles te dão uma expectativa do que pode acontecer no próximo episódio, para que você deixe aberta aquela história, aquele conteúdo, e fique com vontade de que chegue logo o próximo episódio. E a antecipação pode ser usada claramente nessas pessoas, nesses prospectos de cliente. Não adianta eu segurar, não é segurar o conteúdo. Muitos fisioterapeutas, muitos profissionais de saúde seguram esse conteúdo. Não é segurar, não é omitir o conhecimento, mas é dar o conhecimento de uma forma que sempre precise de um conteúdo a mais para que ele assista você. E assim você gera antecipação, gera vontade. Eu vou uma outra história aqui para vocês. Os garçons nas mesas de bar, nos restaurantes, eles tendem a esquecer mais as mesas que já pagaram. Ah, o que é que aquela mesa 4 comeu? Caramba, não lembro. Mas quando tem algo em aberto no cérebro, no sistema nervoso central, esses garçons não esquecem. Por exemplo, o cara pediu uma lagosta, o cara pediu um camarão e ainda não pagou. O fato de ter uma decisão a ser tomada em aberto faz com que aquele garçom não esqueça os pedidos e tenha mais atenção com aquela mesa. Então isso funciona porque é instintivo. Isso é um aplicativo pré-instalado que a gente tem no nosso sistema límbico, que a gente não pode negligenciar. Existe um outro gatilho mental, que é o gatilho mental da razão. Caio, como assim razão? Razão é um gatilho mental que justifica por que você está falando isso. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Eu não podia usar tudo isso para mim, porque o meu senso é de contribuição, o meu mindset é de abundância e contribuição. Quanto mais abundância de conhecimento eu dou, mais misteriosamente, universalmente, religiosamente, enfim, como você quer entender, mais eu recebo. Quanto mais eu ajudo vocês a prospectarem mais clientes, quanto mais eu ajudo vocês a serem melhores fisioterapeutas, quanto mais eu ajudo vocês a se livrarem de dor musculoesquelética com o mínimo de remédios, com o mínimo de cirurgias, mais abundância vem para minha vida. Eu não sei por que isso acontece, eu sei que acontece, que é um fato, e quando você vê, você não tem mais como desver. Então, é por isso, essa é a razão de eu estar colaborando com vocês. Beleza? E quando você dá uma razão, uma causa para o que você está fazendo, para a sua produção de conteúdo, ele não te enxerga como aquele vendedor chato. O seu prospecto não te enxerga dessa forma. Ah, você só está falando isso porque você quer me vender. Ah, você só está falando isso porque você quer ganhar dinheiro. Porque é isso que todo mundo vai pensar. Porque o ser humano, ele tem o que a gente chama de balelômetro. Ele tem um detector de mentiras. Ele presta muita atenção nos erros que você comete. A maioria das pessoas. Então, quando você aplica o gatilho mental da razão
no que você está falando, você tem muito mais resultado. Então eu te aconselho a aplicar esse gatilho mental em todo o conteúdo que você for fazer. Antes de fazer esses conteúdos, scripta. Vai lá, escreve sobre o que você vai falar. Cria linhas editoriais. Olha, eu tenho um podcast Fusion Insight, onde eu vou falar sobre isso. Eu tenho uma série de tratamento da dor, onde eu vou falar sobre aquilo. Eu tenho uma série sono, onde eu vou falar sobre aquilo. E eu tenho frequências e rotinas para produzir esses conteúdos. E assim você se organiza. Além da razão, a gente tem um outro gatilho mental, galera, que é o gatilho mental da similaridade. Olha só, quanto mais eu me pareço com o meu prospecto, mais ele pesca quem você está sendo, mais ele tende a comprar de você. Caio, como assim similaridade? Veja bem, aquele mesmo experimento dos símbolos japoneses, chineses que eu te falei nesse vídeo ainda, quanto mais ele via, mais familiar ficava e mais similar ficava, mais ele se sentia pertencente àquele símbolo. Tanto é que ocidentais têm tatuagens com símbolos específicos de tão familiar e tão similar com a causa e com o propósito deles. Então a gente precisa ser similar ao nosso prospecto. Se você está falando com uma pessoa de alto poder aquisitivo, uma pessoa de extrema cultura, de extrema educação, um diplomata, um político que está procurando seu serviço, você tem que adequar sua língua, adequar sua vestimenta. Se você está falando com pessoas de médio poder aquisitivo, que tem cultura, mas não a nível diplomático, não que um tenha ou que não tenha cultura, veja bem, não me interprete mal, mas o tipo de cultura dessa classe é um pouco diferente do nível de cultura de uma pessoa. Não é nível a palavra, você está entendendo, né? Da cultura que esse diplomata tem. E você precisa adequar esse linguajar. Se você vai a uma comunidade prestar o seu serviço, você vai ver que o dialeto, o linguajar, a forma de falar, o jeito de tocar, o jeito de abraçar, beijar, é totalmente diferente de um outro padrão de cliente que você tem. Você precisa se adequar a isso. Quando a pessoa vai no seu consultório, vai para o seu atendimento, ela te encontra de jaleco, num patamar, num pedestal que faz com que a percepção dela seja que você é uma autoridade por causa daquilo também, mas que você esteja num pedestal, esteja inalcançável. E eu não gosto muito disso, não funciona muito pra mim. Eu prefiro estar simples, com o cabelo grandão, de boné aqui, com a camisa branca básica, falando com vocês sobre conteúdo. Claro que o impacto das visualizações nesse vídeo seria completamente diferente. Eu poderia ser completamente diferente se eu aparecesse aqui de terno, gravata, camisa social, um jaleco por cima, cabelo penteadinho, um óculos de CDF. É lógico que isso poderia acontecer, lógico, mas o que eu quero te falar é que se você está falando para um público específico, um avatar que você definiu lá no início do vídeo, o que é que vai acontecer? Você precisa ser similar a ele. Olha só como eu me pareço com você. Eu também tive dor nas costas e nenhum movimento melhorou minha dor nas costas. E ao começar a fazer terapia, a terapeuta me indicou uma consteladora familiar. Essa consteladora familiar falou que eu tinha um problema na minha relação parental com meu pai. E nessa etapa da minha vida, eu realmente tinha um problema gigantesco com meu pai. E eu consegui me livrar dessas dores nas costas através de terapia. E através de um relato desse, eu quebro uma crença limitante que o meu prospecto tem de que dor não pode ser tratada com terapia, que a dor dele não é psicológica, que ele não é maluco e que não tem nada a ver de loucura nisso. Mas a terapia tem estratégias cognitivas que te fazem enfrentar melhor a dor também. Então por isso eu trabalho com psicólogos juntos. Porque não é sempre que o fisioterapeuta vai tratar a dor, não é sempre que o médico vai tratar a dor. Às vezes a gente vai precisar do psicólogo, às vezes a gente vai precisar do educador físico, às vezes a gente vai precisar do dentista, e é tudo uma interação muito profissional. E se você gera similaridade para esse prospecto em específico, você tende a vender mais para ele. Quanto mais similar você for, mais você tende a vender para ele. Faz sentido? Comenta aí se faz sentido para você. E até agora, me fala qual foi o gatilho mental que você mais está aplicando, quais são os gatilhos mentais que você não tem conseguido aplicar. Me fala aqui nos comentários, que aí de repente a gente fala especificamente sobre isso em outros vídeos, tá bom? Além da similaridade, a gente tem
um gatilho mental da conversa. Olha só, acabei de aplicar esse gatilho em vocês. Pedi para que vocês comentassem aqui o que é que vocês acharam do vídeo, quais gatilhos mentais você tem usado, você não tem usado. Quando você dá espaço para o diálogo na sua audiência, você tende a engajar mais o seu conteúdo. E quando a pessoa vai ver o seu conteúdo, olha só quantas pessoas já comentaram aqui. Caramba, eu não estou sozinho, esse cara deve ser bom. E automaticamente eu gero autoridade, automaticamente eu gero prova, automaticamente eu gero conexão, automaticamente eu gero familiaridade. E eu vou empilhando gatilhos mentais para produzir, na produção dos meus conteúdos, para fazer com que mais clientes me procurem. E sim, é possível viver de consultório, é possível ser um expert em dor, mas para ser tudo isso, você precisa dominar ferramentas de marketing digital. Senão nada adianta. Você ter o talento, ter o conhecimento, mas praticar marketing de esperança a vida toda. Dá 2 mil, 5 mil, 10 mil reais em agência de publicidade para botar outdoor sobre o seu serviço, para divulgar panfleto, fazer cartão de visita. Ah, mas cartão de visita é lindo porque tem coleção. Todo mundo joga fora. Pergunta para o seu cliente onde é que ele botou o último cartão de visita. Pergunta. Ninguém fica mais com panfleto, ninguém fica mais com cartão de visita. Você precisa estar onde a atenção está. E onde é que a atenção está? A atenção, ela tá no digital. Galera, se você for em qualquer aeroporto e você vê aqueles panfletos, aqueles telões de propaganda do aeroporto e olhar para quem tá esperando no saguão, o seu voo, tá todo mundo de cabeça baixa olhando o celular. Galera, se você olhar o trânsito, as pessoas que estão no carro estão no celular. Quem tá no volante, que deveria estar olhando para a pista, tá no celular. Então o marketing mudou e você precisa se adequar a isso, principalmente por causa da pandemia. Principalmente por causa da pandemia, porque é na crise que a gente enxerga a oportunidade. Beleza? Além da conversa e diálogo, a gente vai ter o último gatilho mental que a gente vai falar hoje, que é a escassez. A escassez você já deve ter entendido, porque no caminho desse vídeo eu falei para você o seguinte. Eu falei para você que teve um momento da minha agenda que a gente tinha 45 dias fechado, atendendo 10 pessoas por dia, sem desmarcações raras. Pacientes que pagaram planos com toda a agenda já marcada para 45 dias e quem entrasse em contato comigo só ia conseguir consulta para 45 dias depois. A gente tinha 12 pessoas na lista de stand-by e para você isso pode ser muito, para você isso pode ser pouco, mas eu nunca imaginei na minha época de estudante ter 12 pessoas na fila de espera e 45 dias de agenda lotada. Eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse patamar. E isso gera escassez na sua clientela. Então, tudo que você colocar uma venda de um serviço, você precisa colocar uma deadline. Olha só, para você fazer esse serviço com esse bônus promocional, você precisa contratar esse serviço até 22 de maio, às 23h59. Depois disso, acabou. Isso gera urgência e escassez. Faz com que o seu prospecto tenda a comprar, a decidir comprar logo. Se você empilhar todos os gatilhos mentais, reciprocidade, autoridade, história, prova social, procedência, familiaridade, especificidade, antecipação, razão, similaridade, conversa e empilhar a escassez com tudo isso no seu conteúdo, amigo, você vai gerar picos de vendas, você vai gerar procura absurda pelos seus serviços, porque você está colocando uma linha de final, uma deadline. Se você fala, estamos em promoção, estamos com 20% de desconto nas consultas, estamos com ofertas para nossa lista VIP, mas não fala uma data, a gente vai tender a procrastinar. Porque o ser humano é procrastinador. A gente vai tender a procrastinar e quanto mais você procrastina, quanto mais o seu prospecto procrastina, menos chance de te dar atenção e tomar uma decisão de compra o seu prospecto vai ter. E você vai continuar praticando o marketing de esperança. Então, a atenção está no digital. É no digital que você tem que usar esses gatilhos mentais para gerar conexão. E essa conexão vai se dar através de soluções simples para problemas gigantes. Se você é fisioterapeuta, não foca no diagnóstico hérnia de disco. Foca no que você resolve em pessoas que têm a hérnia. Se você é nutricionista, não foca no diagnóstico de diabetes. Foca no que você resolve
na pessoa que tem diabetes, tá? Não foca em falar da fisiopatologia, de como ela começa, foca em dar soluções para esse problema, porque o paciente já está com diagnóstico, já está com problema. O paciente precisa de soluções para aquela insulina que não regride. O paciente precisa de soluções para aquela dor neuropática que proveniente da diabetes, daquela retinopatia. E ele não sabe que existem soluções brandas e efetivas através da alimentação. Ele não tem consciência porque a cultura biomédica não ensina isso para ele. Você, como nutricionista, tem que passar isso para ele. Você, como seu terapeuta, tem que mostrar que não é a hérnia que é o problema, mas como ele se movimenta com a hérnia. E falar para ele que existem movimentos simples que podem resolver o grande problema dele de se abaixar, dirigir, ficar no trânsito, jogar futebol, fazer agachamento, sem necessariamente ter que fazer uma cirurgia para tirar a hérnia dele. Porque você tem que partir do pressuposto que ele não conhece esse conteúdo. E você tem que partir do pressuposto que todo dia existe uma audiência nova te assistindo e você precisa ensinar o beabá. Porque senão esse prospecto não vai contratar o seu serviço. Se você é médico e você tem um procedimento que é muito mais efetivo do que o outro, prova para o seu prospecto, prova para ele que tal procedimento melhorou X% mais rápido e de forma mais duradoura do que o procedimento que é feito convencionalmente nos sistemas de saúde. Prova para ele por que é melhor ele fazer uma consulta particular do que ele ficar usando o plano de saúde dele para ir em outros profissionais. Nada de errado com isso, mas todos nós sabemos que quando você busca um profissional pela rede particular, geralmente a gente tem muito mais resultado do que a rede de plano de saúde. E a gente poderia falar por 24 horas aqui motivos para isso acontecer, mas é um fato, e contra fatos não há argumentos. E quando você propõe soluções para esses grandes problemas dos prospectos, do seu avatar específico que você decidiu fazer o marketing, esse cara vai te enxergar com muito mais autoridade, esse cara vai tentar comprar muito mais de você. E uma dica que eu dou para finalizar esse podcast é que, cara, para de fazer ofertas em conteúdos diariamente. Eu vejo muitos profissionais que simplesmente decidem, vou falar hoje sobre dor lombar. Dor lombar é um problema que acontece assim assado, hiperdislipidemia, as dislipidemias, hipercolesterolemias, isso nutricionista, né? São problemas que acontecem assim assado, e no final consulte um nutricionista, consulte um fisioterapeuta, consulte um médico. No final do conteúdo, para de incitar ofertas. When you give, you give. When you ask, you ask. Isso é um ditado de um grande papa do marketing digital americano, Gary Vee, que ele fala que quando você tem que dar, você dá, sem pedir nada em troca. E quando você pergunta, quando você vende, você vende. E você tem que ser curto e objetivo no que você está fazendo. Faça conteúdos que deem valor, sem pedir que eles te consultem no final, sem fazer ofertas de plano no final, sem fazer ofertas de serviço no final, porque quando um cara tende a ver um conteúdo seu assim, ele vai começar a ver, esse cara tá fazendo esse textão, mas eu sei que no final ele vai querer me vender alguma coisa, e aí ele tende a não comprar de você. Quando o cara tem a consciência, que o seu prospecto tem a consciência que ele está te assistindo, que ele está assistindo seus vídeos, e no final você está sempre entregando valor para ele, sempre gerando os gatilhos mentais empilhados lá, contando história, gerando conexão, familiaridade, reciprocidade, escassez, conversa, e você não pede nada em troca. Ele, nossa, caramba, esse cara é bom, viu? Vai ter um momento em ciclos, por exemplo, a cada ciclo de 2 meses, você faz ofertas incisivas de planos, de serviços, que aí ele vai ver que, dessa vez aqui é a oportunidade que eu tenho. O serviço dele custaria isso e nesse período está custando isso. Então eu tenho essa oportunidade de comprar dele agora. E when you ask, you ask. Você deve fazer a venda no momento que essa venda deve ser feita. Não dá para você perder esse time e ofertar em cada conteúdo gratuito que você dá. Para de ofertar. Você só oferta quando você tem que ofertar, e esse timing é essencial dentro do marketing digital. Bom, galera, eu quero falar com vocês que algumas edições do nosso podcast Fiz Insight, especificamente do 35 ao 41,
foram edições que foram para os grupos de mentoria. Então são edições que saíram do ar. E conteúdos como esse que eu estou gravando aqui, eles tendem a ficar 7 dias aqui no YouTube. Então aproveita para encaminhar esse vídeo para o máximo de profissionais da saúde, o máximo de fisioterapeutas, o máximo de médicos, de nutricionistas que precisam ouvir esses insights sobre a revolução digital que está acontecendo no mundo moderno, principalmente nesse período de pandemia, porque senão os serviços dele vão tender a cair cada vez mais, porque as pessoas já não procuram mais outdoor, já não procuram mais agência de publicidade, já não procuram mais sites, as pessoas estão no digital. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn e essas redes sociais, TikTok agora, essas redes sociais é que vão alavancar a venda do seu serviço. E se você quer viver do seu consultório médico, do seu consultório fisioterapêutico, do seu consultório nutricional, você precisa dominar essas ferramentas e você precisa ter consistência. Mais uma vez, não adianta você ficar postando um conteúdo segunda e só postando conteúdo daqui a 15 dias. Você produz um conteúdo quarta e sexta, aí fica 2 semanas sem postar. Olha só, existe uma escassez automática no seu prospecto. Ele tende a esquecer de você com 7 dias. Então você tem que estar gerando valor de forma reincidente e consistente para depois buscar excelência. Frequência vem antes de excelência. Não dá para você ficar querendo ser perfeito. Só vou produzir quando eu contratar um designer, quando eu tiver uma câmera profissional, quando eu não estiver no meu quarto. Vocês estão vendo meu quarto aqui, minha cortina, velho aqui, a maca aqui atrás, minha cama desarrumada aqui atrás, a cadeira, eu de boné, cabelo grande. Por quê? Porque feito é melhor que perfeito. Porque eu sei que esse conteúdo vai gerar valor de alguma forma para você. E eu não esperei eu estar arrumadinho, com o cenário perfeito, com meus certificados na parede, de cabelo arrumadinho, com gravata, ter uma câmera profissional, ter uma estrutura, um designer, um editor de vídeo. Eu não esperei por isso, eu fiz. E ao fazer, eu tenho feedback. Eu tenho feedback do meu prospecto, que é para quem mais eu quero esse feedback. E o meu prospecto me diz o que é que ele precisa. Ele comenta: olha, Caio, eu tive uma dúvida sobre essa cirurgia de hernia de disco, eu tive uma dúvida sobre a dieta paleolítica, eu tive a dúvida sobre aleitamento materno, eu tive a dúvida sobre tratamento fisioterapêutico não cirúrgico, da dor cervical, E as dúvidas nesse prospecto são meus próximos conteúdos, porque eu produzo conteúdos para resolver problemas de quem eu quero vender. E se você seguir esse passo a passo, eu tenho certeza que você vai dobrar, no mínimo dobrar seus resultados. No máximo, aumentar em 5 vezes os seus resultados. E eu vou te dizer, há 3 anos, consecutivamente, eu venho dobrando meus resultados. Hoje, eu tenho um resultado 10 vezes maior do que há 3 anos atrás, porque eu decidi produzir conteúdo diário. E eu não atribuo isso a nenhum outro fator, formações, viagens, cursos internacionais. Eu não atribuo a isso, eu atribuo a produção de conteúdo. Porque não adiantava nada eu fazer essas viagens, essas formações internacionais para dar resultado no tratamento da dor, se eu não mostrasse isso na rede social. Então você que é fisioterapeuta, você que é nutricionista, você que é médico, enfermeiro, educador físico, seja psicólogo, profissional da área de saúde, se você acha que faz sentido isso, comenta aqui, faz sentido sim. Se você acha que faz sentido, manda esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para os profissionais da saúde que estão comendo mosca, que estão de brincadeira na tomateira, que estão deixando dinheiro na mesa porque não se renderam à revolução digital que está acontecendo. Esse foi mais um podcast Physio Insight, episódio 42. Eu espero ter somado na vida de vocês e até o próximo episódio. Movimento é vida.